Olá, tudo bem? Eu sou o terapeuta Jadilson Torres, eu sou iridologista, naturopata, terapeuta holístico e esse vídeo ele tem um objetivo muito direto. Eu gostaria de te falar um pouco sobre essa prática e as possibilidades. Então, eu recebo com muita frequência uma pergunta: como é feita a avaliação? Poderia explicar um pouco mais? Sim, lógico que um pouco desconhecida, talvez para você, para algumas pessoas. A iridologia é a ciência que investiga através dos olhos, ou seja, da íris, mais propriamente dito. Por quê? Porque a iridologia, ela avançou bastante. Então, não apenas a íris, essa parte colorida dos olhos, mas também a esclera, essa parte branca dos nossos olhos, e também a pupila. Todo o nosso olho hoje é objeto de estudo da ciência e nós podemos, por uma investigação profunda, analisar a saúde física e emocional do indivíduo. Então, a iridologia se ocupa da avaliação por meio da íris, essa parte colorida. A pupilologia, nós temos ali muito que explorar sobre a nossa saúde, tanto física como emocional, genética também. E a esclera, da mesma forma, essa parte branca, a esclerologia. Então, o iridologista, ele, por meio dessa avaliação, consegue identificar a origem da queixa do cliente. Então, normalmente, como exemplo, eu diria para você, as pessoas vêm para mim com uma dor de cabeça, como exemplo, apenas uma questão terrível, já por muito tempo, enxaqueca, toma medicamentos. Isso eu estou falando de anos, né? Muitos anos sofrendo com determinada dor. Isso fazendo uso de medicamentos, na maioria das vezes por conta própria, se automedicando, tá? Outras vezes já passou por 1, 2, 3 especialistas e, infelizmente, essa pessoa não resolve. Então, é comum que eu digo isso de forma respeitosa, né? É comum que eu seja considerado como o último recurso. Então, a iridologia, por meio dessa análise, muitas vezes, descobre coisas que, por exemplo, a causa da enxaqueca dessa pessoa é hepática. Então, o fígado está intoxicado de tal forma que a sua saúde é comprometida e um sintoma específico, como enxaqueca, tá? Se manifesta ali, então você passa a tomar analgésicos e muitos medicamentos e fica preocupado, ai meu Deus, será que eu tenho um tumor na cabeça? O que é isso? E toma muitos remédios e vai para um neuro, vai para... Enfim, isso acontece com frequência. Isso acontece com frequência, que eu diria para você. Outras vezes, tá? Na verdade, o que está acontecendo com essa pessoa é algo muito profundo, ou seja, emocional. O fígado, de acordo com a medicina tradicional chinesa, é um órgão de expressão. E algumas pessoas dizem assim, é um órgão de raiva. Não é que é um órgão de raiva, é que ele expressa a raiva. Como você não consegue se expressar, então esse órgão adoece. Então, energeticamente, cada órgão, de acordo com a medicina tradicional chinesa, terá uma emoção ali. Então, quando essa pessoa entra em desequilíbrio por um gatilho, uma experiência do passado, uma experiência de vida, esse gatilho dispara, normalmente ela tem uma crise e isso é perceptível, né, na sua saúde física. Algo vai mudar, sua fisiologia, enfim. Não é difícil, não é raro, tá? Encontrarmos situações, neste caso que eu estou apenas usando como exemplo, mas é algo frequente, uma experiência de raiva profunda, muita raiva suprimida. Inclusive, algumas situações, algumas experiências
tem a ver exatamente com os pais, seja na experiência lá na primeira infância, de 0 a 7 anos, ou algo mais recente. Então, isso pode ser o seu caso? Sim, talvez sim. Ou talvez o caso daquela outra pessoa. Com frequência, eu me deparo com situações desse tipo. Então, estou dando aqui um exemplo para você, nada que eu queira generalizar, e é impossível que isso aconteça, né? Nós tratamos o indivíduo dentro da sua individualidade, da sua experiência de vida. Então, veja só, a iridologia, imagine que você venha ao iridologista com uma queixa como essa. Você tem aí uma disfunção qualquer, e como nós vemos a íris de uma única vez com um equipamento adequado, com iluminação adequada, apesar de que você traz essa queixa para mim apenas como uma dor física, imediatamente nós iremos fazer essa avaliação também a nível emocional, psíquico, e eu posso dizer para você que essa é uma área que eu amo, que eu gosto, que eu me especializo, que é a área de traumas. Então, normalmente, nós identificamos a origem de todo esse desequilíbrio orgânico como sendo, na verdade, um trauma, tá? Que essa pessoa viveu na sua história. Então, nós temos muitas possibilidades, tanto a nível físico, alergias, dores, pessoas que manifestam aí uma debilidade orgânica, né? Então, a iridologia também traz essa possibilidade. A nível emocional, psíquico, o que nós podemos observar em uma pessoa? Muito. Traumas e choques na linha do tempo, na sua experiência de vida, intolerâncias, déficit de nutrição. Nós temos sinais claros na íris. Por exemplo, a pessoa traz um relato que ela está sonolenta, sem energia, muito cansada, tem uma fadiga constante, e nós conseguimos observar que ela tem deficiência de magnésio, por exemplo, de zinco. Nós conseguimos ver que há uma carência nutricional. Um estômago hipoclorídrico, ou seja, essa pessoa, o estômago tem uma falta de ácido. O estômago hiperclorídrico, ela tem uma gastrite, ela sente azias, ela sente refluxo, o intestino preso não funciona bem. Enfim, muitas são as possibilidades que nós temos como ver a partir da íris. Então, a iridologia, ela é uma avaliação muito ampla, que pode ser feita a partir de crianças de 6, 7 anos de idade. Eu tenho experiência nessa área, e, lógico, adulto, pessoas de todas as idades. Vale aqui passar, né, nesse vídeo uma estatística para vocês. 90% das queixas que eu recebo, lógico, são diversas, física, emocional e assim por diante. 90% delas, na verdade, elas se manifestam de uma forma intensa e completa na pessoa. Então, normalmente, o que eu percebo é que não é só uma questão física. Não é só uma questão física, mesmo quando o seu relato é muito claro. Não, eu tenho uma infecção urinária recorrente. Ainda haverá algo que nós iremos abordar no nível emocional. Acredite nisso. 90% do meu público, dos meus clientes interagentes são mulheres, e quando nós olhamos para as questões relacionadas à ansiedade, depressão, insônia, enfim, tudo o que diz respeito a questões emocionais, normalmente eu diria pelo menos a maioria desses casos tem origem no sistema familiar. Então, o terapeuta,
Jadilson Torres, o iridologista, naturopata e terapeuta sistêmico, tem como olhar para a sua questão do lado físico, emocional, familiar, nas questões também dos relacionamentos, por uma razão muito simples. Tudo isso é sistêmico, tá? Nós não somos partes, nós somos um todo, nós somos completos, e de uma vez que talvez o nosso relacionamento familiar, na nossa família de origem, ou até mesmo na nossa família atual, relação com o cônjuge, com os filhos, até mesmo na nossa relação profissional, o que está acontecendo? Algo aí pode ser o motivo do desequilíbrio da nossa saúde, de uma disfunção qualquer? Eu posso garantir a você que sim. Então, eu sou o terapeuta Jadilson Torres, gostaria de ter mais contato com você. Esse vídeo é para que você possa ter uma noção daquilo que a iridologia pode te oferecer. Aproveite, eu costumo dizer que a iridologia ela serve à vida, ela serve às famílias, ela serve à saúde. Eu aguardo o teu contato para tirar dúvidas e nós entrarmos, quem sabe, em um processo de ajuda.